Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 16. A palavra do Senhor assim nos diz: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Vamos ler o versículo 15, irmãos, todos juntos? E esse é o versículo que nós leremos aqui ao fim, então você já pode também guardá-lo aí para que nós leiamos no encerramento, tá? Vamos ler o versículo 15? Vamos lá? Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Glorioso Deus, nós queremos uma vez mais confessar a nossa total dependência do Senhor, como nós já falamos aqui, e pedir ao Senhor também a iluminação do Teu Espírito para que as palavras aqui faladas nos sejam aclaradas, nos sejam, a Deus, desafio e nos sejam também motivo para que nós intercedamos e para que nós trabalhemos a fim de podermos cumpri-las com a nossa vida. Oramos para que o Senhor nos ajude em tudo aquilo que somos débeis, em tudo aquilo que somos limitados. E eu peço ao Senhor que esteja também, ó Deus, diante de cada um de nós, tornando clara a Tua palavra, tornando claros os Teus ensinamentos e fazendo com que cada um de nós leve os pensamentos cativos à Tua palavra e ao Senhor nesta hora. Que o Senhor possa conceder que nesse tempo de edificação para as nossas vidas, haja de fato esse propósito se cumprindo em nós. E que como igreja continuemos a crescer, continuemos, ó Deus, a desenvolver a nossa fé, a nossa salvação, e sejamos maduros na Tua presença cada dia mais. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, eu gosto de pensar que quando nós falamos sobre comunhão, nós estamos falando de algo que é muito maior do que simplesmente alguns eventos ou algumas coisas que nós podemos fazer ocasionalmente. O apóstolo Paulo tem como tema da carta aos Efésios, que inclusive nós já expusemos do começo ao fim, no ano de 2016, a igreja. E o que ele pensa a respeito da igreja em Efésios, que é muito interessante. Em especial nessa carta, o apóstolo Paulo trata a comunhão da igreja como algo extremamente interessante. Por quê? Porque os efésios se localizavam numa região do mundo que era extremamente distante de onde todas as promessas do Antigo Testamento surgiram, inclusive Israel. Você vê ali que Éfeso, inclusive, é uma das igrejas mais citadas no Novo Testamento, porque também ela faz parte de uma região conhecida como Ásia Menor. Então, existem muitos quilômetros de distância entre Israel e Éfeso.
Mas Paulo trata desse tema nos capítulos 1 e 2, dizendo o seguinte: os judeus e os gentios são unidos pela cruz de Jesus Cristo, pessoas que vieram de contextos teológicos, religiosos, culturais, étnicos diferentes, e todos eles são unidos num só propósito, que é justamente o fato de que tanto uns quanto outros, mesmo vivendo numa terra distante das promessas de Deus, hoje encontram a plenitude do cumprimento dessas promessas. Então Paulo lembra nos capítulos 1 e 2 que quando Deus pensou na salvação do mundo, obviamente, e quando ele pensou na salvação de um povo, ele não estava pensando apenas em Israel, mas os gentios, ou seja, aqueles que não eram israelitas por nascimento, receberem o evangelho, era também o plano original de Deus desde o começo. Você pode ver, por exemplo, que os salmos expressam essa ideologia por trás das suas palavras. Você vai ver que todos os salmos da Bíblia, principalmente aqueles que se tratam de convites à adoração e ao comparecimento ao templo, não pensam apenas no povo de Israel, porque se você verificar o contexto religioso daquela época, você vai ver que cada nação que tinha um Deus pensava que esse Deus era o Deus daquele povo. Agora, o Deus de Israel é o Deus de toda a terra. É por isso que você vê, por exemplo, um dos salmos que é bastante conhecido nosso, que é o Salmo 96, né, que a gente canta a melodia dele nas nossas músicas. Você vai ver lá: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, né? Você vê que o Deus de Israel não era apenas o Deus daquele povo, mas ele sempre foi tido como Deus que não somente criou todo o universo, mas também está exercendo o seu domínio, exercendo a sua soberania sobre outras nações. Você vê, por exemplo, o Salmo 100, que é outro salmo conhecidíssimo, né? Falar que nós devemos celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras, né? Então, em todos esses aspectos, o apóstolo Paulo nos lembra aqui, e lembra também os Efésios, de que nós não temos mais essa classe étnica como sendo um ponto de causar separação entre as pessoas, mas em Cristo Jesus todos nós entendemos a mesma coisa. Apenas para os irmãos verem que essa tese aqui não é inventada, né, na minha cabeça, é só você voltar lá para o capítulo 2, por exemplo, e no versículo 11 e 12, vocês vão ver o que Paulo fala a respeito disso. Se você volte aí, por favor, capítulo 2, versículos 11 e 12, o texto fala assim: lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E aí o que acontece? Versículo 13: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, o que vocês foram? Aproximados, não é? Pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. E Ele derrubou o muro da separação. E que muro era esse? Você vai ver que a lei do Antigo Testamento era uma lei muito clara com relação ao contato de Israel com outros povos. E por que isso era interessante? Lembre-se, quando Deus deu todo aquele conjunto de leis que nós podemos ler nos 5 primeiros livros da lei, mas em específico no livro de Êxodo, que é o que nós conhecemos ali como os 10 mandamentos e tudo que vem junto, o povo ainda não tinha entrado na terra, o povo ainda estava aos pés do Monte Sinai, e ali na terra de Canaã, o povo haveria de entrar em contato com outros povos que tinham outros contextos religiosos, outras práticas, e aí esse é o motivo pelo qual Deus, quando fala a respeito disso, diz até que o povo não deveria nem mesmo ter o mesmo corte de barba, igual aqueles que estavam nas outras nações. Você vai ver lá em Levítico 19, por exemplo, Deus proibir que o seu povo de Israel cortasse o cabelo em redondo ou aparasse as extremidades da barba. Por quê? E aí é que vem esse ponto da lei que muitas vezes é mal utilizado nos nossos dias. Quer dizer então que Deus se importa com o seu corte de cabelo ou com o seu corte de barba? É interessante nós pensarmos nisso, porque quando a gente pensa naquilo que é nosso, né, no nosso corpo, nos nossos atributos físicos, nós geralmente pensamos: é meu, eu faço o que eu quiser, eu uso e eu faço aquilo que eu acho bonito, aquilo que é legal. Agora, para Deus, esses aspectos estão muito distantes de serem simplesmente aspectos culturais. Mas o que eles são?
Deus não queria que o povo fosse identificado como um povo gentil. Deus não queria que o povo se misturasse em nenhum aspecto, nem mesmo na sua aparência, com os outros povos. E é por isso que esse tipo de ideologia e esse tipo de ordens, por exemplo, quanto ao que deveria ser comido ou não, que é aquele papo de comida imunda, animais imundos, tudo isso era mostra de que Deus não queria que o povo tivesse nada igual aos outros das outras nações. Então, esse aqui é um exemplo de um dos muros que existia entre o povo de Israel e os outros. Mas o que Cristo fez com esse muro? Derrubou. Então, você vai ver, por exemplo, no livro de Atos, que quando Pedro está lá, num terraço, orando na casa de um curtidor chamado Simão, ele tem uma visão ali de que desce um lençol com todos os animais possíveis, e aquela voz fala assim: mata e come. E Pedro diz assim: nunca, Senhor. Atos capítulo 10, tá? Em toda a minha vida eu nunca comi nada que a lei declarasse imundo. E aí o que a voz replica? Não chame de imundo aquilo que Deus purificou. Ou, mais literalmente, ao que Deus purificou não consideres comum. Então o próprio Deus derrubou esse tipo de separação cultural, a fim de que agora, em Cristo Jesus, o objetivo da lei fosse alcançado. Todo homem entender aquilo que a lei passa. Por que a lei tem esses mandamentos? Para que a gente possa entender que não há possibilidade de nós cumprirmos por causa dessa inclinação ao pecado que existe dentro de nós. Essa é a tese que Paulo defende em Efésios. E tratando dessa união entre pessoas de culturas diferentes, Paulo vai então dizer como que Cristo consegue reunir gente tão diferente, com costumes tão diferentes, numa mesma mentalidade. Irmãos, isso para nós aqui é muito importante, por quê? Porque Paulo, aqui no texto que nós lemos, no capítulo 4, a partir do versículo 3, Paulo fala que nós devemos nos esforçar diligentemente para quê? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Perceba, nós devemos nos esforçar para que não haja muro entre nós. Esse é o esforço de Paulo. E esse é o esforço que ele convoca os efésios a fazer. E, obviamente, se você pensar ainda nessa visão de esforço, você vai ver que o apóstolo Paulo levava isso muito a sério. Olha o que ele diz, por exemplo, no capítulo 3, versículo 14. É um texto conhecidíssimo de todos nós, e eu queria que alguém lesse para mim, por favor. Efésios 3, capítulo 14. Versículo 14, desculpa. Por esta causa, qual causa? É engraçado que às vezes a gente ouve algumas pregações desse texto e a aplicação que o autor faz é o seguinte: você se ajoelhou alguma vez para colocar uma causa diante do Pai? Não, gente. Que causa é essa que Paulo faz e declara aqui que ele se coloca de joelho diante do Pai? A causa da igreja, a causa dos muros. É o que Paulo vai falar ainda no capítulo 3, versículo 1. Porque por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós. Ele está dizendo isso. Eu enfrentei riscos, Paulo diz, a fim de que o evangelho chegasse em vocês e a fim de que não existisse muro algum entre nós. E por essa causa eu me coloco de joelhos diante do Pai, Paulo diz, versículo 15 ainda, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Está vendo? Então Paulo se esforçava nisso, inclusive as orações dele eram nesse sentido: Senhor, que não hajam barreiras para a comunhão, barreiras essas que antes existiam por tantas e tantas questões, mas que agora não devem existir mais. Paulo se esforça para isso, meus irmãos. E o que eu acho interessante nesse esforço de Paulo é justamente que ele, às vezes, lembra os seus leitores dos riscos que ele tomava. E eu acho muito importante nós lembrarmos disso, meus irmãos, porque assim, nós somos educados, nós que eu digo, aqueles que pregam, aqueles que de alguma forma se aperfeiçoam para poder trazer palavras e para falar sobre a Bíblia, a gente não consegue, mas a gente é incentivado a não tornar o estudo uma palavra sobre a gente mesmo. Porque toda vez que a gente falar sobre a gente mesmo, a gente corre o risco de ser desonesto nos dois jeitos. A gente pode achar que a gente acertou muito,
ou a gente pode achar que a gente errou muito, e aí essas duas coisas podem causar efeitos que não são muito interessantes na hora da pregação, porque quando você vê uma pessoa falando sobre si mesma, em vez de falar sobre a Bíblia, você acha aquilo a coisa mais chata do universo, porque é como se ela estivesse dizendo, façam como eu faço. Mas o que o apóstolo Paulo fazia era diferente. Ele dizia assim, eu levo isso aqui tão a sério, que olha a situação que eu me encontro hoje. O capítulo 4, versículo 1 diz que Paulo se chamava de quê? Ele era o prisioneiro do Senhor. Quer dizer, se vocês têm que se esforçar para manter esse vínculo sem muros, eu estou me esforçando porque nesse exato momento em que vocês me leem, eu estou preso. E eu estou preso por causa do Evangelho. E aí eu digo a você, meus irmãos, vocês, né, no caso, vocês não podem esquecer que aquilo que a palavra de Deus exige de nós tem um preço. E eu acredito que o contexto que nós vivemos hoje é um contexto interessante, porque sociologicamente, os estudiosos têm dito que a nossa sociedade está vivendo numa era chamada Era das Comunicações. Nós estamos o tempo todo nos comunicando. E é interessante que quando você manda uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa e ela não vê, aquilo ali causa um furor enorme na sua cabeça. Tenho certeza disso. Você está querendo falar com alguém, manda uma mensagem e a pessoa não vê. Passam 10 minutos, a pessoa não vê. Passa 15 minutos, a pessoa não vê. Passa 1 hora, a pessoa não vê. Você começa a pensar, o que aconteceu? Ele deve ter morrido, deve ter sido atropelado, alguma coisa assim. A gente às vezes, viu? Por que você não me atendeu? E aí a gente liga para a pessoa fala, não, o celular estava para lá, eu estava para cá. Isso virou um pecado mortal na nossa existência. Mas ao mesmo tempo, é a era na qual mais se fala sobre as doenças emocionais e sobre depressão. Então, ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma época em que é muito fácil se comunicar, nós estamos vivendo numa época que também é muito fácil viver o quê? Isoladamente. E o preço desse tipo de vida está sendo pago justamente no contexto de igreja que as pessoas têm procurado hoje. Hoje, meus irmãos, tem ganhado muito espaço no meio evangélico brasileiro, por exemplo, as igrejas que não parecem igreja. E isso tem sido muito fácil de ver, infelizmente, até mesmo no seio da IPB. Hoje o Supremo Concílio, inclusive, já emitiu uma proibição, dizendo que as igrejas presbiterianas não podem se chamar, por exemplo, de comunidade presbiteriana. Ela precisa ser igreja presbiteriana. Se você vai pôr uma placa lá na sua igreja, se você vai colocar ali um letreiro na sua igreja, você não pode dizer outra coisa a não ser aqui é uma igreja. Nós temos identidade, e isso começa a partir do nosso nome. Nós não somos um povo, nós não somos uma comunidade, nós não somos uma coisa assim, que tem outro nome, nós somos a igreja. E isso é proibição do Supremo Concílio. Claro que alguns obedecem, mas é uma proibição. Agora, irmãos, o que isso tem causado? Nós temos nos tornado e temos criado uma cultura de que nós precisamos ir à comunidade que mais agrade o nosso paladar e os nossos sentidos. Então a gente escolhe o lugar que a gente gosta mais. E qual é o lugar que a gente gosta mais? Alguns já disseram assim, nossa, parece tão legal essa ideia de que quando você vai numa igreja, você senta, aí abre uma tela assim, e aí passa uma animação, e aí o pastor, ele não é aquele jeito arcaico que ele usa terno, gravata, ele usa short às vezes, ele usa boné, ele usa, aí os tradicionais já estão começando a ficar assim, né? Ai, esse negócio de não usar terno. Mas a questão não é essa, irmãos, a questão é que tem havido um esforço no nosso tempo de descaracterizar a igreja. Então não tem mais esse negócio de banco, de púlpito, mas a gente tem ali um espaço de adoração, por exemplo. A gente está mudando os nomes, está mudando as coisas, por quê? Porque agora a gente não está criando mais servos de Deus, a gente está criando espectadores, consumidores. As pessoas vêm aonde elas querem, aonde elas gostam. Então a gente não fala sobre esses temas no sentido assim de confronto pessoal, a gente fala sobre as coisas que incluem. Já ouviram aqueles termos inclusão social, que é muito comum hoje em dia, né? A gente fala que a igreja é uma comunidade de amor, que aceita todo mundo. Então você vem, você assiste, você gosta, você sai e você volta, mas o compromisso daquilo, meus irmãos, não existe mais. Então, basicamente, o que é que Paulo está dizendo para nós?
Todo serviço que nós desempenhamos na igreja tem que ter um propósito só: esforço diligente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tudo o que se faz dentro da igreja tem que ter esse propósito. Caso contrário, não tem propósito. É interessante a gente pensar isso. Se o nosso objetivo não for esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, nós estamos trabalhando na igreja para quê? Para quê? Não tem propósito, porque esse é o propósito da igreja. Porque é isso que caracteriza a existência da igreja. Quando Deus pensou na igreja para ser assim. O apóstolo Paulo, inclusive, era um prisioneiro por causa disso, para que isso pudesse ser alcançado. E aí o apóstolo Paulo, tendo isso em mente, no versículo 1, vai falar assim: eu, prisioneiro do Senhor, rogo a vocês que vocês andem, né, ou vós andeis, de quê? De modo digno da vocação a que fostes chamados. Quer dizer, não tem como interpretar o chamado da igreja de outra forma. E talvez seja por isso, meus irmãos, que o chamado da igreja é tão difícil e o caminho seja tão estreito. Porque nós não somos chamados para sermos consumidores. Nós não somos chamados para estar no lugar que mais nos agrada, o paladar, o tato ou os demais sentidos. Nós somos chamados para nos esforçar. Esforço é o que caracteriza tudo que o cristão faz. Tudo que a gente faz tem que ter esforço. Eu vou sair no sentido teológico agora. Salvação é um dom de Deus. Deus é que faz, Deus é que faz, Ele é que é o autor da salvação e Ele é que salva. Agora, o que é a santificação? Se você for definir santificação teologicamente, você vai ver que santificação é um processo de aperfeiçoamento, de acordo com a maturidade de Cristo, no qual todo filho de Deus está engajado. Para que nós sejamos santos, meus irmãos, é preciso esforço. Esforço para quê? Para negar as nossas inclinações ao pecado, ou como Paulo fala em Romanos, para que nós mortifiquemos a carne, para que nós morramos para o pecado e vivamos para Deus. Esse é o esforço. Agora, conforto, uma vida confortável, principalmente se a gente pensar no aspecto aqui do nosso trabalho, é algo que vai tornar, inclusive, cada um de nós negligente quanto à nossa própria santificação. Se você está se esforçando por outra coisa que não isso, você não está vivendo de acordo com a vocação que você foi chamado. Então o apóstolo Paulo fala isso. Quando nós nos esforçamos para sermos santos, nós vamos nos esforçando para tirar de nós tudo aquilo que impede a manifestação do Espírito de ser plena. E quando o Espírito Santo é pleno em nós, nós vivemos em comunidade, nós vivemos juntos. Quando Paulo fala, por exemplo, sobre encher-se do Espírito aqui em Efésios mesmo, no capítulo 5, veja, por exemplo, que um dos efeitos de nós sermos cheios do Espírito Santo, de acordo com Paulo, aqui mesmo em Efésios 5, o que é? Olha aí o que diz o versículo 21, 5:21. Quem puder, faça essa leitura para nós. Paulo vai pedir para que a gente seja enchido do Espírito Santo no 18. Aí ele vai listar algumas coisas que fazem parte desse processo. Uma delas é o versículo 21. O que é o versículo 21? Alguém pode ler para nós aí, por favor? Vejam, qual é uma das marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Sujeição. A quem? Você pensa assim, nós temos que obedecer ao pastor. Tem mesmo, viu? Estou brincando. Mas a quem tem que ser essa sujeição, segundo o texto? Sujeitando-vos. O que diz o versículo? Uns aos outros. E aí, não é por acaso que você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre 3 tipos de sujeição a partir daí: marido e mulher, filhos e pais, servos e senhores. Quer dizer, existe sim no reino de Deus um ponto de vista no qual você está sempre sujeito a alguém. Sempre. Você nunca está sozinho no reino de Deus. Por quê? Porque se você estiver sozinho, você dita suas próprias regras, você pastoreia a si mesmo. Você é que vai dizer quando dá ou quando não dá, quando pode ou quando não pode. Agora, quando você está sujeito,
você também pratica sujeição com obediência. Então, sujeição é uma das marcas de quem está cheio do Espírito Santo. Sujeição é quando você ouve uma pessoa falar da palavra de Deus para você, convence você e, como a gente diz no popular, baixa a bola. Isso é marca de quem está cheio do Espírito Santo. Você viu? O Espírito Santo nos ensina continuamente a fazer isso. O Espírito Santo, meus irmãos, não é só barulho, não é só agitação. Mas o Espírito Santo, o que é? É aquela parte da nossa vida que nos faz com que toda vez que a gente olha para a Escritura, é incomodado, é desafiado, é chamado a se esforçar. O Espírito Santo está presente na vida de quem se esforça para essas coisas. E eu queria perguntar para você, antes de nós continuarmos, se você tem pelo menos confundido a sua atuação no corpo de Cristo com esforço. Nós temos buscado as opções mais confortáveis, ou seja, aquelas que não requerem tanto esforço assim, ou a gente tem se esforçado? Qual tem sido a sua postura, a minha postura, para que a gente haja aqui dentro? Então vamos lá. Se você tem encontrado esse aspecto do Espírito Santo na sua vida, então sabe uma das coisas que você vai ter? Uma não, 3, aqui no versículo 2. Olha só o que diz em Efésios 4. Você vai ter toda o quê? A humildade, mansidão e longanimidade. Porque você vai suportar o seu irmão, suportando-vos uns aos outros, diz aqui o texto, em amor. Você percebeu que a ideia de amor, de humildade, de mansidão, está sempre ligada ao que você faz em relação ao outro e não a si mesmo? Você percebeu isso no texto? Quando você se esforça para manter o vínculo do amor, aqui de acordo com o texto, você vai ser humilde. Por que você vai ser humilde? Porque você vai se sujeitar à palavra de Deus por meio do outro. Então a ideia aqui, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo realmente está querendo que você pense que quando você se submete a alguém que ama o Senhor, você está se submetendo ao próprio Senhor. Nós temos o costume de pensar que a nossa relação com Deus é assim, é vertical. Que eu com Deus, nós estamos aqui, Não. Por que não? Porque eu queria dizer uma coisa para você. Você já viu Deus? Você já viu, assim, Deus? Como é que Deus é? Eu estava ontem contando para os meus pais que um dia eu fui pregar numa igreja e estava para se apresentar um coral que era de outra igreja. E esse coral apresentou uma cantata, que eu não me lembro se era de Páscoa, se era de Natal, alguma coisa assim. Mas eu lembro que era uma cantata que, à medida que a letra ia passando, via rolando umas imagens do data show. E toda vez que eles falavam o nome de Deus, aparecia uma imagem do Gandalf, que é aquele mago do bem do Senhor dos Anéis. Sabe aquele mago de barba branca, assim? Toda vez que falava Deus, aparecia aquilo ali na tela. Eu pensava... Primeiro porque é uma representação, um exemplo claro da transgressão ao segundo mandamento, né? Mas ao mesmo tempo, é assim que as pessoas pensam que Deus é. É aquele ancião, né? Aquela coisa toda. É uma imagem popular, eu acredito. Mas eu não gostei daquilo lá. Porque se você for procurar Deus na Escritura, você não vai ver aquilo ali. E se você transformar a busca a Deus numa coisa vertical, você vai se sentir cada vez mais isolado. Segundo a Bíblia, meus irmãos, num ponto teológico mais elaborado, sabe aonde você enxerga Deus quando você procura? Alguém sabe responder isso? Alguém sabe responder isso? Hein? Pode falar mais alto, por favor. Tá vendo só? A Bíblia diz que se você quer enxergar Deus na Escritura, você vai olhar para um povo. Você vai olhar para um povo. E quer ver como a Bíblia, ela não está querendo fazer uma pegadinha com você, mas ela está falando uma coisa muito clara? Sabe aquilo que o apóstolo João faz no seu evangelho, que é aquele negócio entre luz e trevas o tempo inteiro? Ele diz assim, que Jesus disse de si mesmo, eu sou... O que eu sou? Um monte de coisa, né? Mas ele diz assim, eu sou a luz do mundo. E o que ele também diz a respeito da igreja? Vós sois... O que vocês são? A luz do mundo. Isso não é uma pegadinha e não é uma coincidência.
Jesus Cristo disse de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Ele diz do seu povo: vós sois a luz do mundo. Está vendo só? Isso não é coincidência, repito. É um ponto que faz você ler a Bíblia e dizer: então, todas as vezes que eu quero saber aonde a luz de Cristo está, não é aqui, é aqui. Até porque o mesmo apóstolo João, que vai escrever 3 cartas, na sua primeira carta ele vai dizer assim: se você não ama o seu irmão a quem você vê, como é que você vai amar o seu Deus que você não vê? Então não adianta você sair por aí cantando que você está vendo o Senhor, que você quer tocar a face de Deus. Inclusive, eu tinha um professor no seminário, que a gente brincava que ele era o inimigo do louvor, o reverendo Hermes Steinmeier. Ele é um estudioso da palavra assim, de mão cheia, mas toda vez que ele falava de louvor era para fazer piada. A gente até brincava que na igreja dele não tinha louvor. E uma das coisas mais legais que ele falou numa aula foi assim: o nosso tema era adoração cristã, porque a aula era sobre teologia do culto. Aí ele falando assim: o sujeito lá canta que ele quer ver a face de Deus, que ele quer tocar a face de Deus, que ele quer fazer carinho no cabelo de Deus, que ele quer ser pego no colo de Deus, que ele vai até o fim por Deus, mas acordar cedo para a escola dominical o cara não quer. E a gente dava risada assim e tudo. Mas o que é isso na verdade? Perceba, se você transformar a busca por Deus numa coisa mística, como é que você vai saber se você chegou lá? Se você transformar a sua busca por Deus em uma coisa sobrenatural, como é que você vai saber se você está no caminho certo? Então guie-se pelos sinais visíveis. Qual é o sinal visível de Deus no mundo? A igreja de Deus. Então se você está na igreja de Deus, você está cheio do Espírito, é para lá que você vai. A impressão que dá, meus irmãos, em alguns momentos, é que quando a gente fala da vontade de Deus, a gente está falando de uma coisa que está tão escondida, que está tão secreta, que a gente fala assim: Deus, mostra a tua vontade, mas a gente não tem a menor noção do que Deus vai fazer para revelar a vontade dele para a gente. Onde está a vontade de Deus, meus irmãos? A vontade de Deus está revelada nos meios que ele deixou para nós aqui: Escritura e palavra. Então, se a gente não começar a ver a igreja assim, nós não vamos ver propósito para tudo aquilo que a gente faz. E é isso o ponto que o apóstolo Paulo vai colocar aqui para a gente. Andar de modo digno da vocação dá trabalho, porque requer esforço. Andar de modo digno da vocação a qual nós fomos chamados requer muito esforço, e um esforço diligente, segundo o texto, para que a gente preserve o que o Espírito Santo fez. Então esse é o ponto que o apóstolo Paulo está colocando para a gente. E se você ainda não está convencido, o apóstolo Paulo vai te dar mais 3 argumentos nos versículos 4, 5 e 6. Primeiro, ele fala assim, no versículo 4: quantos corpos existem? Pensando no corpo de Cristo, né? Quantos corpos existem? 1. Quanto espírito existe? 1. Quantos senhores existem? 1. Quantas fés existem? Quantos batismos existem? Quantos deuses existem? Está vendo só? Tudo na Escritura é um corpo, um Espírito, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos. Um. A ideia de ser é que se é só tem um jeito de procurar, só tem um jeito de buscar. Mas a gente está aí, transformando a nossa jornada por Deus numa coisa individual. Eu digo para você uma coisa: se você é daqueles que acha que a sua vida com Deus é só sua, não frequentemente você vai estar perdido, como quem diz assim: Deus, o que eu faço agora? Qual o caminho que eu sigo agora? Como é que eu faço agora, Deus? Agora, quem está firmado nessas convicções aqui, sabe para onde tem que ir. Às vezes a gente está com dúvida, e eu não digo assim uma dúvida sobre a Bíblia, porque parece que pastor só serve para isso, né? Se eu tiver uma dúvida sobre a Bíblia, aí eu vou procurar o pastor, mas ninguém lê a Bíblia, então ninguém vai ter dúvida mesmo. Mas a grande questão aqui envolve mais do que isso. Às vezes eu não consigo ver progresso na minha vida em vários sentidos. O que está errado? O que está errado é que você está buscando isso sozinho. É isso que está errado. Quantas vezes você já foi honesto com um irmão na fé seu a respeito de alguma coisa que tem que ser mudada na sua vida? Ah, mas tem alguma coisa para ser mudada na minha vida? Se um dia você se perguntar isso, quer dizer que você está no caminho errado mesmo. Quando eu não consigo enxergar essas coisas dentro de mim, então aí você pode ter certeza
existe um grande problema acontecendo com você. E é isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está nos lembrando aqui. Ele é o prisioneiro do Senhor, porque a comunhão tem um preço. Quem sabe nenhum de nós aqui chegue a ser preso por causa do Evangelho. Deus queira que não. Mas, ainda assim, não quer dizer que aquilo que o apóstolo Paulo se esforçou sendo preso, também não deve caracterizar o nosso esforço hoje, para que nós mantenhamos a unidade do Espírito no vínculo da paz. E é exatamente isso que eu quero chamar você a pensar agora. Nós não estamos sozinhos e não podemos viver sozinhos. Nós não temos o menor argumento que seja para que nós vivamos assim a nossa vida. O menor. E o apóstolo Paulo diz aqui o porquê. Ele fala a respeito, nos versículos de 1 a 3, do que deve caracterizar o nosso esforço, e nos versículos de 4 a 6 ele fala do motivo pelo qual a gente deve se esforçar. Só existe um corpo, um Espírito, um Senhor, uma fé, um batismo, um só Deus e Pai de todos. Quer dizer, só tem um jeito certo. Na minha adolescência, tinha um presbítero que era conhecido lá na igreja central, nosso conselheiro, pelas suas piadas, né? E uma das coisas que ele falava sempre pra gente era assim: existem 3 jeitos. Quem é da minha época de UPA e lembra disso, deve lembrar dessas piadas. Existem 3 jeitos para você fazer as coisas: o seu, o meu e o jeito certo. É isso que ele sempre falava. Qual que é o jeito certo? Se você sair daqui hoje e pensar assim, verdade, né? Qual será que é o jeito certo? Engraçado, Deus, qual que é o jeito certo? Eu estou procurando isso até agora, eu não achei. Deus está fazendo você olhar aqui em volta e fazendo assim. Não viu ainda? Esse que é o ponto. Alguma coisa sobre isso, meus irmãos, antes da gente continuar? Você vê que eu gastei a maior parte do tempo nos versículos em menor número, então a gente, no segundo grupo, que é o grupo maior, a gente tem que correr um pouquinho mais. Mas tudo isso está dentro do calendário aqui. O que os irmãos... Oi? Ah, sim. Alguém quer perguntar? Tia Raquel? Ah, ele está localizado na primeira carta de João. Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, tá? Isso. Exatamente. Exatamente. Isso. Corretamente. E isso também é interessante por causa do seguinte. Toda vez que a gente fala de amor ao próximo, fatalmente a gente pensa, por exemplo, num próximo menos desfavorecido. A gente pensa assim, que o nosso próximo que a gente tem que ajudar é aquele que tem necessidade financeira, aquele que vai lá na minha casa, bater lá e pedir um pão, pedir um prato de comida, pedir alguma coisa. Gente, é fácil ajudar essas pessoas. Elas não te conhecem. Agora, experimenta ter uma pessoa que quer um prato de comida, que quer uma oração, que quer uma atenção e que tem o seu número de celular. Você não vai ter sossego. Mas é exatamente esse o ponto. As pessoas que não te conhecem, elas sempre são o seu maior desafio. Porque elas são o seu próximo. É exatamente isso. A gente às vezes pensa que quem precisa de Deus são as pessoas que moram lá na África, que têm assim tantos problemas lá de fome, de subnutrição. E eu não estou dizendo que não precisa, mas o que eu estou querendo dizer é que as pessoas aqui, que moram aqui, perto de você, também não precisam. Você está pensando lá longe, mas e aqui? Você vai ter uma oportunidade brilhante amanhã, lá na sua ceia de Natal, na sua véspera de Natal, para testemunhar de Cristo, para tanta gente que é da sua família, que talvez você não conheça, e você está pensando lá na África. Gente, não entra na minha cabeça isso. E às vezes eu vejo assim, e é claro, a Bíblia diz que a gente não pode julgar, mas eu digo para vocês, uma das coisas que mais me faz me sentir tentado a cometer esse pecado de julgamento é quando eu vejo
alguns vídeos assim de conferência missionária, que eu acho extremamente apelativo, inclusive, aqueles vídeos que mostram as criancinhas tudo magrinhas assim, e não sei o quê, e aparece lá alguma coisa do tipo, o que você vai fazer para ajudar? Aí eu fico pensando, eu vejo algumas pessoas falando assim, ai, quando eu vi aquelas criancinhas magrinhas, pobrezinhas, ai, eu senti um amor tão grande por elas, e não sei o quê. Ah, é? Engraçado, porque pode ser que as crianças que estejam ali perto da sua casa não sejam tão magrinhas e não sei o que lá, mas elas estão ali precisando de você também. Tem um parente seu que é chato, que é xarope, e que provavelmente vai estar lá na sua festa de Natal, esse Natal, e a sua festa de Ano Novo, e a gente pensando na criancinha da África. Ai, gente do céu. Nessa hora que eu penso, é amor sim, amor pelas almas, né? Tá bom. Mas eu não sou Deus para julgar, então eu vou parar por aqui. Mas é um pecado que eu estou confessando aqui, está sendo gravado, inclusive, depois as pessoas vão poder recorrer a ele. Mas a grande questão é essa, irmãos. A gente sempre tem aquele negócio de romantizar as coisas, né? E a palavra de Deus não romantiza nada, ela dá bem claro o que a gente tem que fazer, e é isso aí, não entendeu ainda? Então, se você não entendeu ainda, vamos prosseguir que você vai entender. Mais alguma pergunta, irmãos, ou colocação, alguma coisa aí? Sim. Sim. Aham. O que eu quis dizer é que quando a gente interpreta esse versículo sem contemplar que a causa que me faz me colocar de joelhos é essa causa da comunhão, a gente está indo longe da interpretação correta do texto. Por quê? Porque eu entendo que existem causas que nos levam aos nossos joelhos. E que causas são essas? As causas importantes. Se às vezes eu tenho lá uma pessoa que está ali no fio do limite da vida numa UTI de hospital e eu quero que Deus a cure, eu oro de joelho. Por quê? Orar de joelho, para o contexto cristão, é oração de humilhação. É quando a sua boca encosta no chão. Essa que é a ideia de orar de joelho. É humilhação total, eu dizendo, Deus, eu não posso fazer nada, eu sou inútil, eu sou pequeno, então agora está tudo nas suas mãos. Orar de joelho é desconfortável, inclusive, por isso que é uma oração interessante. Agora, quer dizer que eu posso orar de joelho? Posso, mas tenho causas importantes para colocar em oração de joelhos? Tenho, mas para Paulo, a causa da comunhão é uma causa importante. Por isso que ele se coloca de joelhos. Eu digo, por essa causa eu me ponho de joelhos. Não quer dizer que essa é a única causa que deve nos levar a orar de joelhos. Mas essa causa para Paulo é a causa importante. Então ele diz, se eu tiver que pôr a minha boca no chão ou a boca no pó, como diz aí o popular da nossa religião, né, cristã, eu vou pôr pela comunhão. Eu vou orar para que Deus mantenha a comunhão e desperte comunhão dentro da igreja. Tá? Então pode orar de joelho? Pode. Deve, inclusive se você quiser colocar a sua boca neste chão aqui, ele está limpinho, viu? Não vai sujar a sua boca e nem o seu joelho. Mas se você for se colocar de joelho, se coloque também pela comunhão, que é o que o apóstolo Paulo fala. Tá bom? Então pode orar de joelho? Pode, com certeza pode. E, inclusive por isso aqui. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Não? Então sigamos aqui nesse restinho de tempo que ainda nós temos. Bom, o versículo 7 vai falar a respeito de quem deve se envolver nesse esforço aqui. Porque às vezes quando a gente fala sobre isso, irmãos, a gente pensa, nossa, tem certas coisas que não são para mim, tipo pregar, porque pregar não é todo mundo que prega, não é todo mundo que ora, não é todo mundo que dá aula, e eu concordo com você. E a Bíblia concorda com você. Agora, a graça de viver na comunhão é concedida a quem? Segundo o texto, no versículo 7, a cada um de nós. Quer dizer, eu gosto muito do estilo que o apóstolo Paulo faz. Ele argumenta, aí os próximos argumentos dele, parece que eles são imaginados assim, se a pessoa discordar desse argumento, eu tenho esse.
Se a pessoa discordar desse argumento, eu tenho esse. E aí, se você até agora pensou assim, então quer dizer que esse negócio de esforço aí, né? Então, ainda bem que a gente tem gente que se esforça na igreja, porque versículo 7, e a graça foi concedida a cada um de nós. Olha só, a cada um de nós. E o texto, inclusive, fala que é segundo a proporção do dom de Cristo. Quer dizer, você é respeitado dentro dos seus limites. Mas quer dizer que numa intensidade maior ou menor, isso aí faz parte de você também. E aí Paulo baseia isso em quê? Baseia isso num versículo bíblico. Versículo 8 que ele cita aí, está citando o Salmo 68. Vamos lá para o Salmo 68, gente? Salmo 68, versículo 18, que é o texto, o versículo citado aqui. Mas, inclusive, a gente defende a seguinte tese, né? Que o Senhor, quando inspirou os seus escritores da Bíblia, quando eles citam os versículos lá do Antigo Testamento e no Novo, inclusive o contexto é igual, viu? A mesma coisa que queria se dizer lá no Antigo Testamento se quer dizer também no Novo. Então é por isso que eu quero que você leia o Salmo 68 comigo, para você ver que interessante que é isso aqui. Salmo 68, 18. É a citação, tá? Mas eu quero voltar um pouquinho mais para o 15. A gente lê do 15 ao 18 para você ver o que o texto quer dizer. O Salmo 68, inclusive, é de Davi, tá bom? Diz assim, Salmo 68, do 15 ao 18, fala assim: o monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Por que olhais com inveja aos montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares, no meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Para um pouquinho. O que esses 3 versículos lidos nos dão a entender? Que Deus tem uma habitação, correto? Qual é a habitação de Deus? O monte em questão aí, que eles chamam de Bazã e mais à frente de Sinai. Ok? Está escrito ali no versículo 17, bem claro. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Quer dizer, o Salmo está dizendo, Deus mora, por assim dizer, num determinado lugar. E aí vem o 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes. Para quê? Para que o Senhor Deus habite no meio deles. Quer dizer, o monte de Deus é a habitação de Deus. Tá? Agora, quando houve essa questão de levar cativo o cativeiro, que era uma premonição a respeito da vitória de Cristo, com certeza, o que o Salmo está dizendo? Que Deus não habita só no monte, lá longe, lá em cima, mas Ele habita no meio de um povo. E isso só é possível porque Ele levou cativo o cativeiro. Essa é a interpretação. E olha a ênfase do 18 no seguinte sentido: recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para quê? Para que o Senhor Deus habite no meio deles. Deles quem? Desses homens e até mesmo, qual que é a palavra aí? E até mesmo rebeldes. Você viu só? Então não é que Deus escolheu os melhorzinhos para Ele habitar. Deus escolheu os piores e os redimiu. Por isso que Ele pode habitar. E gente, tem um privilégio maior do que esse? É você falar assim: olha, eu, olhando para mim mesmo, eu sou podre, eu sou ruim, eu sou péssimo, mas eu sou uma habitação de Deus. Não é lindo isso? Porque Deus me salvou, porque Deus me transformou. Eu era algo que, se eu fosse descrever, eu talvez usaria as piores palavras do mundo, aquelas palavras que evocam até uma sensação de nojo na gente. Mas foram esses homens que Deus escolheu para Ele habitar dentro. Eu, você. Se Deus salvou você, Ele se tornou habitação sua. Então Paulo usa esse argumento para dizer: sabe por quê que você deve se esforçar para que haja comunhão e para que haja, inclusive, a unidade do Espírito? Porque Deus está em você. Mas não só em você.
E eu acho que isso é interessante. Às vezes a gente se sente um ponto fora da curva, porque Deus parece que Ele só está aqui, né? Não, gente. Deus habita num povo, não numa pessoa. Quando Cristo nos salvou, Ele nos salvou. Foi isso que Paulo está querendo dizer. O Antigo Testamento já falava isso. Então, voltando lá para Efésios, ele completa esse argumento dizendo assim: ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Isso aqui revela a sua acurácia, a sua precisão na interpretação da Bíblia. Sabe por que eu digo isso? Porque algumas pessoas veem isso aqui. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Ah, foi para o inferno. Gente, eu queria perguntar para você uma coisa. Aonde que na Bíblia está escrito que o inferno é embaixo e o céu é em cima? Ah, não é? Não, você está assistindo muito Tom e Jerry, muito Pica-Pau, e lendo muito filósofo grego, porque eles é que pensavam isso. A Bíblia não fala isso. Agora, isso aqui também é um exemplo de como a nossa tradução da língua portuguesa complicou um pouquinho o nosso entendimento, porque regiões inferiores da terra, inclusive tem uma notinha, não precisa ser Bíblia de estudo, a minha Bíblia que eu estou usando aqui hoje é uma Bíblia bem simples, e ela já tem uma notinha que me remete a uma possível opção de tradução que é alternativa, as regiões inferiores da terra ou regiões inferiores à terra. Se a minha Bíblia for igual à sua, tem aí isso também. Isso por quê? Porque é uma outra possibilidade de tradução daquilo que consta no texto grego. E eu prefiro essa tradução do à terra, do acraseado. Por quê? Porque aí você vai entender diferente. Em vez de você entender que você foi para uma região inferior à terra em relação à terra, você vai ver que a região inferior é a terra. O que o texto está querendo dizer é que Cristo estava num lugar muito melhor e ele se rebaixou para viver na terra, aqui entre nós, tá? Inclusive essa é a opção que é apoiada pela esmagadora maioria dos nossos estudiosos aqui do texto. Então, o texto nos afirma basicamente o seguinte: não é que Cristo foi para o inferno, mas é que ele se rebaixou e ele viveu na terra. Ele viveu aqui. E ele viveu aqui para quê? Justamente para nos capacitar a fazer e a viver segundo a unidade do Espírito. Foi só para isso que ele veio. Entenderam? E aí o versículo 10 vai confirmar isso aqui dizendo assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então o apóstolo Paulo nos diz: o que Cristo fez foi bem sucedido. Ele veio, completou sua missão e ascendeu aos céus de uma forma em que a gente não pode e não precisa ter dúvida alguma. Ele conseguiu. Ele conseguiu. E porque ele conseguiu, agora entra a parte do texto que eu mais gosto. Inclusive, irmãos, o versículo de número, deixa eu ver aqui, 13, para mim, é um dos versículos mais interessantes da Bíblia. Por quê? Porque, como se Deus permitir, o ano que vem eu termino o meu mestrado, a minha tese vai ser sobre maturidade. E qual é o ponto que define maturidade no ponto de vista da Bíblia? O versículo 13 fala de uma perfeita varonilidade e da medida da estatura da plenitude de Cristo. E o que isso significa? Isso significa, meus irmãos, que nós não vamos conseguir chegar nesse ponto sozinhos. E sabe o que o apóstolo Paulo diz a respeito disso? O versículo 11 fala assim: e ele mesmo, quer dizer, esse mesmo que desceu e depois que ascendeu aos céus, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E por que a gente tem essa classe de pessoas na igreja? Por que a igreja tem pastores e presbíteros? Para eles serem gerentes? Não. Para eles analisarem e depois dizerem gostei, não gostei? Não. Para que eles servem? O versículo 12 fala assim: com vistas a quê? Ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Quer dizer, Deus tem uma preocupação tão grande e um zelo tão grande por essas coisas na sua igreja, que ele separou uma pequena porção do corpo para se esmerar
na transmissão fiel da palavra. Então, meus irmãos, veja, a responsabilidade do crescimento da igreja não é dos mestres. Não sei se vocês conseguiram entender isso no texto, mas para mim isso está muito claro. A qualidade da igreja, meus irmãos, a qualidade da igreja depende do seguinte: o esforço que nós todos fazemos para que nós estejamos preservando a unidade do Espírito. E isso só se faz com pastores, com presbíteros fiéis. Mais importante do que o trabalho é o ensino que norteia o trabalho. Nós trabalharemos corretamente se nós formos ensinados corretamente. Então, nós vamos ver se os líderes são bons a partir da qualidade do ensino deles. Esse é o ponto aqui. Às vezes a gente não pensa assim, mas é isso que a palavra de Deus pensa. Nós temos individualidades preservadas no desempenho do serviço. Eu sei, a gente prega de uma maneira talvez mais efusiva, alguns pregam de maneira mais calma, alguns pregam de maneira mais longa, outros pregam de maneira mais objetiva, mas a intenção aqui não é que você vai olhar essas coisas e vai dizer, esse aqui é bom, esse aqui não é. Você vai olhar para a qualidade e para a fidelidade do ensino deles. Se nós estamos sendo aperfeiçoados na comunhão, se nós estamos sendo aperfeiçoados para o desempenho do nosso esforço, do nosso serviço, se nós estamos contribuindo para que o corpo de Cristo seja edificado, então aí nós temos pastores e presbíteros segundo o coração de Deus. Esse é o ponto. Então aqui, meus irmãos, Paulo já está derrubando aquele negócio que muito tempo depois, eu digo, no nosso tempo surgiria, de que nós vamos sentar e nós vamos escolher o melhor orador, e na igreja desse orador eu estou lá, porque eu gosto de ouvir essa pessoa falar. Não, senhor. Você tem que estar vinculado a um corpo. Você tem que estar vinculado a um grupo. E você tem que trabalhar para manter a unidade ali onde você está. Esse é o ponto. Esse é o ponto que Paulo está defendendo aqui. Você está autorizado a sair de onde você está quando você entender que por algum motivo o que se prega ali não é a palavra de Deus. Caso contrário, você fica lá. Por quê? Porque você é chamado para fazer isso. Nós temos muito essa coisa, né, irmãos? Porque a igreja tal está dando certo, eu vou lá. A igreja não sei o que, tem gente lá se esforçando para fazer a coisa acontecer, e tem outros que estão ali, só observando. Eu gostei, daqui eu gostei do parte musical, gostei da oração, gostei da preleção, gostei das pessoas, vou ficar ali. Você vê que a gente não escolhe um lugar pensando em trabalhar, para preservar a unidade, mas a gente pensa no quê? A gente pensa naquilo que é mais confortável, né? Essa igreja aqui tem coral, gostei desse coral, vou ficar aqui, que aqui tem coral. Essa igreja não tem coral, que bom, porque eu também não gosto de coral, então eu vou ficar aqui. E assim por diante. Irmãos, vejam, se nós não estamos nos sentindo parte do negócio, então alguma coisa está errada. E esse esforço aqui dos pastores e dos mestres tem um objetivo. Versículo 13, olha aí. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Aí você fala assim, caramba, esse alvo aqui é alto, hein? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Será que isso aqui vai dar certo? E aqui eu vou testar o seu entendimento do texto, viu, irmãos? Vocês acham que esse alvo aqui vai ser concretizado? Vai dar certo? Agora hein? Agora é o momento. Você acha que isso aqui vai dar certo? Porque se você achar que não dá, então, lamento dizer, nós estamos perdendo tempo. Você devia estar aproveitando o seu domingo para dormir, para ir num clube, para jogar bola, ou para fazer qualquer outra coisa. Agora, isso se você acredita que não vai dar certo. Mas vejam, a mesma expressão que Paulo usa no 13, ele usou no capítulo 3, dizendo assim, é por essa causa que eu me ponho de joelhos diante do Pai. E eu vou mostrar para vocês como que Paulo acreditava nessa questão. Volte para o capítulo 3, por favor.
E eu vou ler para vocês, dando as devidas ênfases. Pega aí a partir do versículo 14, que é a oração de Paulo. Capítulo 3, versículo 14 em diante, olha só. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Opa, orar por poder. Olha que oração legal. Essa oração, a gente que é presbiteriano, a gente talvez não faça demais, né? Mas eu quero incentivar você, faça. Peça poder para Deus. Peça mesmo. Mas você vai usar esse poder, sabe para quê? Olha aqui, ó. Para quê? Esse é o versículo 16. Agora o 17. E assim, quer dizer, quando Deus responder essa oração por poder, o que vai acontecer? Habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós o quê? Arraigados e alicerçados em amor. Quer dizer, por que eu fiz isso aqui com vocês de propósito? De pular e ir para o 4 antes de falar do 3? Porque eu queria mostrar para você que o que Paulo diz que a gente deve fazer para se esforçar, ele orou antes dizendo, eu sei que vai dar certo. Essa é a minha oração. Eu oro para dar certo, eu trabalho para dar certo. Vai dar certo. Você percebeu o que Paulo fez? Aí o versículo 17 foi lido, o versículo 18. A fim de poder, diz o quê? Compreender. Opa, compreender. Conhecimento, pleno conhecimento. Filho de Deus. Capítulo 4. Percebeu? A fim de poder compreender com todos os santos, quer dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno. Percebeu? Até que todos cheguemos. Aí a oração dele, a fim de poder se compreender com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e fazer o quê? Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais o quê? Tomados de toda a plenitude de Deus. Essa é a oração de Paulo. Ou seja, Paulo tinha certeza que Deus ia responder e que esse negócio, esse projeto de Deus chamado igreja, vai dar certo. É isso aqui que nós estamos falando, meus irmãos. Paulo orou e agora ele começou a agir. E aí eu digo para você, sabe por que nós podemos nos esforçar para esse fim? Porque quem nos garante a vitória é o Senhor. Você já imaginou se a gente fosse chamado para nos esforçar por uma causa que talvez não fosse se concretizar? Você já imaginou se a Bíblia estivesse falando assim, olha, tente, viu? Faça o seu melhor para que todo mundo conheça e chegue ao pleno conhecimento. Aí, mas vai dar certo? Ah, não sei. Aí vai depender de cada um, não sei o quê. Isso não ia ajudar. Seria a mesma coisa que os salmos falarem assim, ai Senhor, eu clamei pela tua voz, e eu fico esperando para ver se um dia o Senhor vai me atender, e aí o salmo acaba. Você já imaginou? Se houvesse uma oração assim na Bíblia, Deus, eu estou esperando o Senhor me atender, e eu ficarei esperando até o último dia, porque eu acho que isso vai dar certo, mas eu não tenho como garantir. Você já imaginou se salvação fosse assim? Ó, se esforça, viu? Porque Deus tem um céu preparado lá para você, mas depende de você, hein? Você já imaginou se fosse assim? Já que não é, o apóstolo Paulo ora, e ele tem essa certeza. E aí, meus irmãos, é que vem esse finalzinho do capítulo 3, que é maravilhoso. Às vezes você pode estar pensando, será que Paulo tinha certeza que isso aqui ia se concretizar na igreja? Aí ele ora no versículo 20 falando assim, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha que interessante isso aqui. Aonde que o poder de Deus opera, meus irmãos? Em nós. Quer dizer, Paulo tinha ou não tinha certeza de que Deus ia responder as orações dele? Tinha ou não tinha? Tinha. Por isso que ele orou. E aí ele fala assim, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém.
Ou seja, nós estamos falando aqui, meus irmãos, de algo que é fato. Deus vai conseguir levar à frente esse projeto que Ele criou, chamado igreja. Ele vai conseguir. Então, a nossa parte do esforço não é um esforço cego para a gente pensar se um dia talvez dê certo. Vai dar certo. E eu quero saber, você crê nisso? Você crê nisso de todo o seu coração? Então qual que é a nossa parte nisso aqui? Se esforce. Se esforce. Porque vai dar certo. Essa é a promessa de Deus para nós. Eu vou ter que parar aqui, irmãos. Tinha mais algumas coisas para falar, mas é que o meu tempo já se esgotou. Então, que Deus nos abençoe para que tudo aquilo que nós já vimos até aqui possa redundar não somente em glória para Deus e edificação da igreja, mas também a um desafio para todos nós. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Amém.